paz, igreja. Quero te convidar a se colocar de pé. Convidar você que está em casa, você que está no seu ambiente de trabalho, na sua casa, não sei onde você está, mas quero te convidar a estar adorando o nome do Senhor. Feche seus olhos, igreja, e comece a falar com Deus agora. Comece a dizer para Ele já está aqui nesse lugar, a presença dEle já está aqui. Oh, Paizinho querido, Tu és bem-vindo aqui nesse lugar, Espírito Santo. Obrigado por essa tarde, Senhor, por esse sol lindo, por esse domingo abençoado, Deus. Nós queremos, Pai, nessa tarde, Deus, Te adorar, Te entronizar, engrandecer o Teu santo nome, Pai, aqui nesse lugar. Receba, Senhor, cada canção, receba o nosso coração rendido a Ti, Deus, em nome de Jesus.
as suas mãos, igreja. Fale isso para Ele. Que não há nada melhor do que a presença dEle, do que estar com Ele, do que viver com Ele. Sim, Jesus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada melhor senão que estar aqui, Pai. Pode aplaudir a Ele. Aleluia. Tu és santo, Pai. Te adoramos aqui nesse lugar, Jesus. Deixa o céu
mergulhar, Senhor, cada dia mais fundo na Tua presença, Pai. Aprender mais de Ti, Senhor, que é manso e humilde de coração. Queremos mais o Teu caráter em nós, Jesus. Queremos navegar, Senhor, mergulhar, Senhor, nas águas profundas, Senhor, da Tua presença. Oh, Jesus. Derrama o Teu Espírito, Senhor, sobre nós. Derrama a Tua glória sobre nós. Nós Te desejamos aqui nesse lugar, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Vem, toma o Teu lugar aqui, Pai. Comece a encher, Deus, cada coração que está aqui, cada coração que está em casa, Espírito Santo. Eu navegarei
Levanta as suas mãos, adore o nome dele. Vem como em Pentecostes. Aleluia. E enche-me de novo. Declare, declare. Desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Mais uma vez, declare isso, aleluia. Espírito, Espírito, aleluia, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Aleluia, Jesus. Declare, cante ao Senhor. Enche-me de novo. Declare isso em nome do Senhor. O Espírito que desce como fogo, como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito. Enquanto você está cantando, meu irmão, minha irmã, traga o seu dízimo, a sua oferta de gratidão ao Senhor. Aleluia. Traga o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor. Aleluia. Vem como em Pentecostes. Declare, cante ao Senhor, cante ao Senhor. Aleluia. Espírito, Espírito, que teu Espírito venha impregnar esse lugar, as nossas vidas, assim como foi em Pentecostes, que seja esta tarde comigo e com você. Aleluia. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Ó Deus, nós como igreja queremos experimentar a cada dia na nossa vida a visitação do Teu Espírito, a cada instante, a cada momento. Que isso seja uma realidade, não seja meramente uma canção, mas seja uma realidade em todo o tempo da nossa vida. A Tua presença, o Teu Espírito já habita em nós, e nós Te louvamos, e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, querida, toma o seu lugar. Deus continua abençoando a sua vida. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Aleluia. Evangelho segundo São João, capítulo 20. Algumas considerações de Deus para nós. Para a igreja do Senhor, a igreja atual, eu e você. Evangelho segundo São João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e de outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou
entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, em parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar para dentro do sepulcro, viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que lhe dissera. Ao cair da tarde, naquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Shalom, paz seja com vocês. Tenho dito isto, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Shalom, paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos enquanto Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Shalom, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, vejam as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Curva sua cabeça. Pai, aqui tem uma verdade profunda da tua palavra, e nós precisamos entender claramente a tua palavra e viver, porque somos sabedores que vivemos dias difíceis, dias de incredulidade, dia que as pessoas precisam tocar para crer, precisam ver para crer, mas a nossa fé, a nossa confiança está plenamente no Senhor. Então nos ajude a viver uma vida na dependência do Teu Espírito, a viver em conformidade com os Teus decretos, a olhar para o Senhor e crer no Senhor de todo o coração. Ministra a Tua palavra às nossas vidas, nessa tarde, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, eu quero trazer uma palavra baseada nesse texto que nós acabamos de ler, o que fala sobre a ressurreição de Jesus. Jesus, ele jamais deixou oculto essas verdades para os seus discípulos. Eu sei que essas verdades de Deus para os seus discípulos eram um choque para eles.
porque muitos desses discípulos estavam na expectativa do Messias, queria se tornar o rei, ia fazer e acontecer, e para tirar o peso do jugo do governo romano sobre eles. E os discípulos conviveram com Jesus, viram os milagres de Jesus, viram Jesus transformar a água em vinho, Jesus dá vida ao morto, ressuscitar o morto, trazer a vista ao cego, fazer o paralítico andar, e sinais, e sinais, e sinais. E também eles experimentaram os milagres sobrenaturais de Deus, ele andando sobre as águas. Eles presenciaram, viram claramente o milagre acontecendo nas suas mãos, na multiplicação dos pães. Eles pegaram um pedaço de pão e na mão deles o pão se multiplicou. E aproximadamente mais de 5.000 pessoas se alimentou daquele pão. Um milagre. E é interessante que nós devemos compreender aqui, e eu quero compartilhar com vocês a respeito ver e crer, ou crer e ver. O que nós precisamos entender é que no momento e no sistema que nós estamos vivendo, a base é, eu preciso ver para crer. Nesse contexto aqui, não tão somente Tomé, que nós falamos muito sobre Tomé, e a base, porque Jesus fala diretamente com Tomé, mas tem um episódio aqui também, que mostra que um dos discípulos de Jesus, e o discípulo que Jesus amava, também tem um momento de incredulidade na sua vida, a respeito da ressurreição. Maria Madalena está chorando no sepulcro, e o texto traz para nós que 2 anjos conversaram com ela, e ela foi e viu que o túmulo estava vazio, não tinha ninguém lá. Ela vai e anuncia aos discípulos, e dentre desses discípulos, Pedro e João saem na disparada, porque era uma notícia extraordinária. O cumprimento está acontecendo. Ele disse que iria ressuscitar, agora vem. Maria diz para nós: olha, ele não está lá, talvez ele tenha ressuscitado. Eles saíram correndo. Alguns estudiosos dizem que Pedro era mais velho, e saíram correndo, mas o mais novo disparou. Ele viu o sepulcro vazio, ele viu todas as coisas de longe, mas não entrou. E Pedro, que veio depois correndo, ofegante, ele viu e entrou. E depois o outro discípulo viu que Pedro estava lá, ele foi, correu e entrou, e a Bíblia diz que depois disso ele creu. E nós precisamos entender claramente a respeito o que é viver nesses dias uma vida de fé. Onde as pessoas estão querendo, não, primeiro eu preciso ver. Se eu ver, eu vou crer. Vida de fé não é isso. Vida de fé é a certeza, a plena convicção de que tudo aquilo que Jesus falou é a verdade e vai acontecer. Dentre todos os discípulos de Jesus, Tomé foi aquele que mais deixou seu lado humano falar ao duvidar da ressurreição de Jesus. Mesmo diante da comprovação e afirmação de seus companheiros de que o Messias estava vivo, Tomé só acreditou após ver e tocar, e ver as marcas do sofrimento da crucificação. Ele precisou tocar. É interessante que os discípulos foram ao túmulo e não viram Jesus, mas Jesus aparece para eles. E quero dizer algo para você, Tomé, olhe bem para mim aqui, Tomé
e experimentou milagres de Deus na sua vida. Ele viu milagres de Deus. Ele viu Jesus andando sobre as águas, ele estava junto. Ele estava junto quando aconteceu a multiplicação dos pães. Ele estava junto quando Jesus curou vários leprosos. Ele estava junto. Ele estava junto quando Jesus andou sobre as águas. Ele experimentou os milagres de Deus na sua vida. E ele viu o sobrenatural de Deus. Só que Jesus, ele aparece para os discípulos, e os discípulos compartilham. Preste bastante atenção, o texto traz para nós o seguinte, que Jesus, ele aparece para os seus discípulos que estavam fechados, em um lugar, em uma casa, em um local seguro, se protegendo dos judeus. Eles estavam inseguros com medo, porque o Messias tinha morrido. Eles tinham esquecido da afirmação de Jesus que ele iria ressuscitar. E Jesus aparece para eles. E o texto traz para nós que eles se alegraram. Jesus olhou, entrou no ambiente onde ele estava, a primeira coisa que ele disse: paz seja com vocês. Porque eles não estavam com paz, eles estavam o quê? Com medo. Eles estavam preocupados com a sua própria vida, o que vai acontecer conosco. E Jesus desaparece. Esses discípulos de Jesus conversam aqui com Tomé. Tomé não estava nesse dia. E os discípulos chegaram para Tomé e disse: Tomé, ele ressuscitou. Nós vimos, nós olhamos para ele, nós vimos os sinais. Aquele que prometeu que iria ressuscitar, ele ressuscitou verdadeiramente. Nós vimos, ele apareceu, ele conversou conosco. Queridos, preste bastante atenção. O que levou Tomé a afirmar que ele só iria crer se ele visse e tocasse? Porque Tomé não tinha experimentado a aparição de Jesus. Ele estava ausente. Talvez ele estivesse fazendo algum negócio, não estava presente naquele momento. E ele diz para si mesmo, para os outros: se eu não tocar, se eu não ver, eu não vou crer. E nós estamos vivendo um período assim, a fé baseada no ver. Eu preciso ver, porque se eu não ver, não é milagre. Se eu não ver, não é uma realização. Se eu não ver, não é a manifestação de Deus. Primeiro eu preciso ver. Enquanto que o princípio bíblico, baseado nesse texto, e em todo o segmento da palavra do Senhor, a base de tudo é crer para ver. Repita comigo: eu preciso crer para eu ver. Ah, pastor, mas se não acontecer, nós vivemos um mundo assim, se não acontecer. É tão interessante, queridos, é que nós fazemos os planos, fazemos todas as coisas e chegamos para Deus e falamos: ó Deus, está aqui todos os meus projetos, o senhor nem precisa ler, é só assinar. Aí Deus vai olhar: não, eu não vou assinar. Se o senhor não assinar, eu não vou crer. Aonde está a base, a segurança da nossa fé? Está no ver? Muitas pessoas não experimentam o sobrenatural de Deus porque primeiro quer ver. E querido e querida, nós estamos vivendo uma fé baseada em sentimento, uma fé baseada no ver, na emoção. Eu quero dizer para você, a emoção e o sentimento passa, a fé verdadeira continua. Porque eu não preciso ver.
O que eu acho fantástico, antes de Tomé, tem o apóstolo amado, o discípulo amado João. Ele chega no lugar e vê, mas não entra. Ele vê de longe. A fé verdadeira vê de longe, mas entra e vê claramente. Esse entrar rapidamente é crer sem ver. Meu querido, minha querida, você vive uma vida de fé, de certeza, de convicção? O que é fé? Como é que eu posso tirar esse relato da palavra do Senhor e aplicar na minha vida? Qual é o segmento que nós estamos vivendo hoje? O segmento chamado igreja. Eu preciso carregar alguma coisa, porque a minha fé vai estar baseada naquilo que eu toco. Tem muitos segmentos que oferecem coisas para as pessoas, porque quando as pessoas veem, agora eu estou crendo. Isso nós podemos entender que tudo isso nós recebemos do paganismo. Porque a própria história da igreja nos ensina isso. Que as pessoas adquiriam, compravam o perdão de Deus baseado nas indulgências. Você comprava as indulgências e você recebia o perdão dos seus pecados. E se você tivesse mais grande ainda, você comprava para você e para toda a sua família. Era basicamente isso. Você comprava algo que ia trazer para você a certeza da salvação. Então, a minha fé estava baseada naquilo que eu estou vendo. Eu toquei, eu tenho um certificado de salvação. Um exemplo. Aqui nós temos um princípio. Todas as pessoas que descem as águas do batismo, nós damos o quê? Um certificado. Eu poderia pegar esse certificado e dizer aqui, eu já sou salvo, porque aqui está a comprovação. Aqui está comprovado que eu me batizei. E ainda por cima eu estou bastante seguro que foi o pastor Silvano que me batizou. Agora sim o negócio está legal. A minha salvação ela é garantida porque eu tenho o certificado aqui, ó. Olha aqui, ó. Vai chegar lá no céu, querendo lá no céu, ó Deus, aqui está o certificado. E muitas pessoas desceram as águas do batismo, e aonde estão? Tem o certificado. Então isso significa a fé baseada no ver. Enquanto que a fé concreta, ela primeiro experimenta o crer, e depois a coisa aparece. Se eu não tocar, sabe o que significa isso, querido? No caso de Tomé, é a fé baseada na visão. Se eu não ver, precisa acontecer um terremoto para Deus se revelar a mim. Precisa acontecer um cair de chuva dos céus. Não, querido, o princípio bíblico baseado nesse texto aqui, é viver pela fé, a certeza, a convicção. Você que está aqui no templo, faz assim com o seu dedo assim, faz assim, ó. Faz assim. Mais uma vez, faz assim. Agora você que tem uma pessoa ao seu lado, toca nela. Toca nela. Você tocou nela, você sentiu? Você sentiu o toque da pessoa, sentiu? Agora quando você tocou no vazio, você sentiu alguma coisa? Um exemplo, você crê que Jesus está aqui? Você sentiu alguma coisa? Não, querido, você não sentiu, você crê que Ele está aqui.
Aí que está a grande diferença. Ah não, eu preciso sentir o quê? Um calorzinho no meu pé, aleluia, aleluia, estou sentindo, aí eu fico rodopiando, e aí? E se não acontecer o rodopio? Não, querido, é convicção. Um exemplo bem claro, Deus está lá na sua casa, se você crê nele, está lá na sua casa, não precisa ter sentimento não, querido, não precisa você ter a sua Bíblia aberta lá no Salmo 91, encha a sua casa de o Salmo 91 na geladeira, tem um monte de coisa, não vai resolver nada, você precisa crer que ele está na sua casa, ele está na sua vida, aí que está a transformação. Ah pastor, eu não estou vendo, pastor, eu não estou sentindo, vai se arrepender, querido. Tomé foi e disse, olha, se eu não tocar, se eu não ver, não vou crer. O que nós precisamos fazer, queridos? Essa semana eu ouvi algo tremendo, eu quero até compartilhar com vocês. No domingo passado eu falei sobre quando Deus pede para Abraão o seu filho Isaque. Quando Deus pede para Abraão o seu filho, Isaque existia. Isaque existia, já era um homem. Mas Deus pede para a Ana, Ana, ela entrega para Deus aquilo que ainda não existe. Ainda não existe. E ela já entrega para Deus. E Deus concede, Deus dá para ela o filho, que ela já tinha entregado antes de nascer. E Deus usa esse menino de uma maneira sobrenatural, que ele unge a maioria e os principais reis de Israel. E esse menino chamado Samuel. Ela cria antes das coisas acontecerem. Fé, esta convicção, eu não estou vendo, mas Deus está trabalhando ao meu favor. A sua vida está um caos. Mas se você crê que Deus está trabalhando a seu favor, você vai ter a convicção, a certeza, olha, está difícil, mas eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que a vitória será uma realidade na minha vida. Hoje, nesses dias, nós temos quase certeza que fomos treinados aonde? No paganismo, nós recebemos tudo isso, uma herança, assim, ver para crer. Se eu não ver, eu não posso crer, porque a minha fé, ela é baseada no tocar, aí nós não desfrutamos do melhor de Deus. E naquele dia Jesus aparece, e chega para os discípulos e diz assim, olha, a paz seja convosco. Eu gostaria de estar lá para ver essa cena. Jesus aparece, e Jesus vai direto aonde? Chega para os discípulos, paz seja convosco, e vai direto aonde? Alguém falou para Jesus que Tomé tinha falado a respeito que ele não cria? Não, Jesus já sabia. Ele sabe todas as coisas, porque Ele é Deus. Até o que está passando no seu pensamento agora, Ele sabe, porque Ele é Deus. Aí Ele está lá junto com os discípulos, saúda os discípulos, e vai para Tomé. E aí, Tomé, tudo bem? Sou eu, Tomé. Aí Jesus chega para Tomé, Tomé, bota a mão aqui. Tomé, bota o dedo aqui. Quando ele faz isso, quando ele toca, quando ele vê, ele diz assim, meu Senhor, aleluia, glória a Deus. Aí Tomé ressuscita naquela euforia, e Jesus olha para ele, Tomé, felizes são aqueles que não viram e creram.
E Jesus olha claramente para Tomé e diz assim: Tomé, você creu porque você viu, você tocou, mas felizes são aqueles que não viram, mas creram. Isso quer dizer para você, eu e você, nós temos a plena convicção de que Jesus está aqui. Temos a plena convicção que Ele está aqui, Ele está em mim, está em você e dentro de você. Isso é fé, convicção, certeza plena. O evangelho sério é para quem consegue se entregar e crer. A maioria das pessoas querem primeiro ver para depois crer. O evangelho diz: você não verá se você não crer. Se você não crer, querido, não adianta você fazer planos. É como fazer um castelo de areia. Vem um punhado de gotas de chuva e o castelo vai embora. Mas quando você crê, e quando você crê, você faz a sua casa, a sua fé está alicerçada na rocha. Você deposita os seus sonhos, os seus projetos nas mãos de Deus. Senhor, aqui estão os meus projetos. Aqui estão todas as coisas, Senhor, eu não tomei nenhuma decisão. E muitas vezes nós somos muito rápidos nos nossos pensamentos. E hoje mesmo, eu estava pensando, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu preguei isso de manhã, e o que eu estou fazendo é totalmente contrário o que eu preguei. Porque de repente, eu vi um negócio fantástico. Vou fazer isso. Eu nem orei. E já pensei, vou fazer. É de Deus. É de Deus. Aí Deus, através do Espírito Santo, ministrou na minha mente. Você pediu orientação? Você conversou comigo? Ou você vai tomar a decisão, depois você fala comigo? Aí, Senhor, por favor, me perdoa, Senhor. Me perdoa. Eu não quero fazer as coisas só por causa da minha necessidade. Só porque eu preciso, só porque eu quero isso. Mas eu vou fazer, Senhor, segundo a Tua vontade. E quando nós fazemos isso, querido, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se torna uma realidade na minha vida, na sua vida. Sabe por que muitas vezes nós estamos sofrendo em meio a umas turbulências? Porque nós queremos fazer as coisas, e quando nós fazemos, nós buscamos a direção de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, nós precisamos conversar com Deus, para que Ele venha dar paz para nós. É Ele que vai preparar o caminho, é Ele que vai abrir o mar vermelho. Mas antes de eu entrar no mar vermelho, eu preciso ter a plena convicção: Senhor, eu creio que o Senhor vai me sustentar ao atravessar o mar vermelho. Ao atravessar o Jordão, eu sei que o Senhor vai me sustentar. Quando eu creio, primeiro em Deus e na sua soberania, eu vou ver. Podemos citar alguns personagens da Bíblia. Eu quero citar aqui 3 rapazes, que todos nós conhecemos: Sadraque, Mesaque e Abednego. Tinha uma fornalha de fogo ardente ali. E tinha um decreto do rei: todo mundo tem que se curvar diante do rei. E aqueles 3 rapazes não se curvaram. E a sentença para quem não se curvasse, o que é? Era a morte. E uma coisa bem interessante, o rei ficou sabendo, e chamou os 3 rapazes e disse: olha, se vocês não se curvarem, vocês serão lançados. Veja só a posição daqueles 3 jovens. Eles criam antes de ver o milagre. Eles olharam para o rei e disseram assim: ó rei, fique sabendo, o Deus que nós cremos, se Deus quiser nos livrar da fornalha, Ele vai nos livrar. Mas independente se Ele vai nos livrar ou não, nós não vamos nos curvar e nos dobrar diante da imagem que o Senhor levantou. E simplesmente, aqueles rapazes são lançados lá dentro. E lá dentro, eles experimentaram o milagre do Senhor Jesus.
Eles poderiam ter dito assim: não, primeiro eu preciso experimentar algo, depois eu vou crer. Eles creram em Deus e foram lançados, mas Deus estava com eles lá dentro. Primeiro você crê: não, Deus está comigo. Esse crer significa: essa batalha não é minha, essa batalha é do Senhor, Ele vai me dar a vitória. A maioria das pessoas querem ver primeiro, para depois crer. O Evangelho diz: você não verá se você não crer, não aparecerá se você não começar a andar, não realizará se você não obedecer, não será verdade se você não crer e andar no chão proposto por essa verdade. Essa verdade crua e nua significa: eu preciso crer que Deus está trabalhando a meu favor, de que Deus está preparando todas as coisas. Significa que eu estou colocando as minhas ansiedades, as minhas preocupações em Deus, porque Ele está cuidando de cada detalhe da minha vida, Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Repita comigo: Deus está cuidando de cada detalhe da minha vida. Pastor, mas ainda não aconteceu. Exatamente, creia agora, porque o milagre de Deus está depois da porta. Mas eu não estou vendo, eu preciso tocar, eu preciso sentir. Querido, para de viver esta fé baseada no ver. Tenha fé, a convicção que Deus está trabalhando. Você não está vendo, você não está sentindo, mas Deus está trabalhando por você e através de você. Talvez o ambiente que você está vivendo não seja um ambiente que você está pedindo a Deus. Continue crendo, continue orando que Deus está trabalhando, Deus está realizando. Ah, pastor, mas eu preciso ver. Não, você não precisa ver, você precisa crer, porque a partir do momento que você começa a crer, você vai ver o milagre de Deus. Mas se você fizer o contrário, você não vai experimentar. Isso vai me lembrar da minha juventude. Eu tinha uma prova muito difícil para realizar. Eu estudei. E quando veio a prova, tudo aquilo que eu estudei, não caiu nada. Aí eu orei: o Senhor sabe que eu estudei pra caramba. Agora faz um milagre na minha vida, Senhor. E Deus fez um milagre. Eu fui aprovado. Porque Deus me trouxe a lembrança das coisas. Antes de você fazer um projeto, coloque esse projeto na mão de Deus. Antes de você colocar em prática o seu sonho, coloque o seu sonho na mão de Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai direcionar você. A terra que Ele prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Agora entrega ao Senhor. Não realizará se você não obedecer. Você precisa obedecer antes de você ver. Porque se nós vivemos esta fé, esse evangelho baseado no ver para crer, nós iremos viver uma vida decepcionante. Porque o mundo lá fora é assim. O mundo lá fora, a pregação lá fora, as notícias lá fora, significa declare que você vai ter, declare que você vai ter, declare que você vai ter, declare que você vai ter. O princípio de Deus é diferente: creia que você vai ter, creia que você vai ter, creia que você vai ter, creia que você vai ter. É algo antagônico. O mundo diz uma coisa, o Evangelho do Senhor diz o contrário. O mundo diz assim: se você tocar, você vai ter. Se você correr e fazer, você vai ter. O Evangelho vem e diz o contrário: se você crer e esperar, Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Aquilo que você está pensando que não vai acontecer, se você está crendo, vai acontecer. Sabe por quê? Deus é fiel para cumprir aquilo que prometeu. O homem falha, eu falho com você. Faz parte da natureza do homem prometer e não cumprir. Eu já compartilhei aqui com vocês, quero compartilhar mais uma vez. Em uma nação muito séria,
Eu não creio se era na Suécia ou na Suíça. Um brasileiro trabalhava numa grande empresa lá. E todo brasileiro é alegre. Ele tinha um violão, ele tocava um violão, tocava umas músicas brasileiras, e os gringos gostam disso. E lá estava ele, no intervalo pegava o violão e tocava umas canções, e o gerente responsável pela empresa viu aquilo, e falou assim: pá, mas que legal. E chegou para o brasileiro e disse assim: olha, eu quero convidar você, nós vamos fazer um almoço, e nós queremos que você esteja lá para falar algumas coisas do Brasil, cantar umas músicas, tá? Eu já convidei as pessoas. E o brasileiro foi assim: combinado, sem nenhum problema. E esse camarada foi, reuniu as pessoas, os amigos, a família. Olha, vai vir um brasileiro que trabalha na empresa, que eu sou responsável, assim, ele vai chegar. Deu horário. Cadê o brasileiro? Cadê o violão? Cadê o sambinha? Nada. 2 semanas depois, esse gerente chamou o brasileiro e disse assim: olha, aconteceu alguma coisa com o senhor? Porque o senhor não apareceu? Aí ele falou assim: olha, o senhor não recebeu uma mensagem que eu mandei para o senhor? Aí ele falou assim: não, eu não recebi mensagem nenhuma. Eu mandei para o senhor um telegrama. Aí ele disse: mas eu não recebi. O que fez aquele gerente? Foi no correio. Chegou e falou assim: olha, um funcionário da minha empresa mandou um telegrama e o telegrama não chegou. E o correio foi procurando, falou assim: olha, nós vamos ressarcir o senhor por causa dessa situação, mas nós vamos avaliar o que aconteceu. Procuraram e não descobriram nada. E chegou o responsável pelo correio, falou para aquele gerente e disse assim: olha, infelizmente nós não conseguimos encontrar nada, aconteceu alguma coisa, e não foi no correio. Aí o gerente foi e conversou, falou assim: olha, você mandou o telegrama? Aí ele disse assim: não, na realidade eu não mandei o telegrama, porque é assim, não precisava. A gente não precisa, só que ele estava morando numa nação séria. O gerente olhou para ele e disse assim: olha, na época, vai lá no departamento pessoal, você está demitido. Mas por que eu estou sendo demitido se eu fiz só uma brincadeira? Não, você não fez uma brincadeira, você omitiu com a verdade. E muitas vezes acontece conosco: não, nós prometemos, aí nós damos nem justificamos a nossa falta. Não pode esperar que tal horário eu chego lá. E às vezes é o jeitinho brasileiro, mas nós precisamos mudar. Não é o jeitinho brasileiro, não é meu jeitinho, é o jeitinho de Deus. Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que promete. E Deus está comprometido com a verdade, e eu também devo estar comprometido com a verdade, e essa verdade eu preciso crer, depois eu vou ver. Se creres, verás a glória de Deus. Meu querido, minha querida, você quer ver o milagre de Deus na sua vida? Se você quer, comece a crer antes de ver. É o princípio que Jesus está ensinando, e fala claramente para Tomé. Nós não podemos ter essa fé baseada na fé de Tomé. Eu preciso ter a fé, você precisa ter a fé de Pedro, que recebe a notícia e vai correndo e não se preocupa com nada. Ele entra lá dentro e vê o milagre. Por que ele vê o milagre? Porque ele não ficou olhando para fora. Será? Não, ele corre e entra e percebe: ele ressuscitou, ele não está aqui. Fé é essa plena convicção de que Deus está trabalhando ao nosso favor. Ver e crer, ou crer e ver. Aonde você está situado? Você está vivendo o seu evangelho baseado no ver, ou o evangelho que você vive
está baseado no crer. Eu creio de que Deus está trabalhando. Disse Jesus: bem-aventurado os que não viram e creram. Porque viste, você está crendo. Mas bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. São poucos que se posicionam nessa base de crer antes de ver. É preciso ter confiança. Queridos, quantas pessoas não conseguem desenvolver um relacionamento com Deus porque a sua fé está baseada no tocar? Uns anos atrás, eu fiz uma visita para um senhor, e ele não tinha levado a Bíblia, não tinha levado o celular, e cheguei na casa dele e falei: meu irmão, empresta um pouquinho a sua Bíblia que eu vou ler um texto na sua Bíblia. Eu fiquei impressionado que a Bíblia dele era fininha, mas estava assim, ó. Aí quando eu estava folheando a Bíblia, estava cheio de cartão de loteria. Verdade, querido, cheio de cartão de loteria. Aí eu procurava lá, tal, cartão de loteria. Aí eu olhei para o irmão assim, e falei: meu irmão, e esses cartões de loteria? Eu falei assim: não, pastor, a gente precisa, né, ajudar a nossa fé. Eu quase dei a Bíblia para ele, falei assim: eu não vou ler essa Bíblia aqui não. Aí eu falei assim: não, meu irmão. Aí ele falou assim: pastor, eu aprendi que tudo aquilo que a gente coloca na Bíblia, Deus realiza. Deu vontade de pegar a Bíblia e jogar na cabeça dele. Não é assim, meu irmão. Abra. Oh Jesus, tem misericórdia desse homem, e tem misericórdia de mim, que eu estou aqui na presença dele. Quantas vezes, não, pastor, eu vou ser abençoado porque eu recebi água que está aqui na minha Bíblia. Desculpe o tempo. Aí o miserável do crente não lê a Bíblia, não ora, mas tem um negócio lá dentro da Bíblia dele. Não, a minha fé está baseada nisso. Está aqui, ó, pastor, está aqui, ó. Essa é a certeza. Eu não preciso fazer mais nada. Querido e querida, é bom a gente dar a risada dos outros, né? Mas é a nossa realidade. Nós estamos vivendo, crendo, ou nós estamos vivendo: eu preciso ver, depois eu vou crer. Eu preciso correr primeiro, e depois eu vou fazer. O que nós precisamos é colocar tudo diante de Deus. Senhor, é trazer as verdades de Deus para a nossa realidade, porque muitas vezes nós cantamos, mas nós não vivemos aquilo que nós cantamos. Nós lemos a Bíblia e nós não vivemos a experiência da Bíblia, porque o mundo lá fora diz assim: você precisa ter, e hoje as pessoas têm uma ideia totalmente distorcida da palavra do Senhor, quando as pessoas dizem assim: olha, se você tem, você é abençoado, porque a fé está baseada no ter, mas a fé baseada no Evangelho é crer para ter. Eu creio que o Senhor vai fazer, eu não estou vendo, mas Ele vai realizar. Eu não estou sentindo o milagre de Deus, eu não estou sentindo a cura de Deus, eu não estou vendo o mover de Deus, mas eu estou crendo de que Deus está agindo. Quando você colocar a sua fé em Deus, e não no projeto que você quer, você vai receber o projeto que você precisa. Quando você colocar primeiramente o seu sonho nas mãos do Senhor, ainda não estão realizados, mas você: Senhor, eu estou colocando agora nas tuas mãos. Eu estou colocando, Senhor, agora a minha família nas tuas mãos. Talvez você tenha alguém que mora muito longe, que você não tem um contato, você não pode ir lá, mas a sua fé e a sua oração pode atingir o coração dele a 50 quilômetros, a 300 quilômetros, a 1000 quilômetros, porque Deus não está bitolado em espaço e em tempo. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus falou para Moisés: Moisés, manda o povo marchar, manda o povo entrar dentro da água, literalmente assim: ó Moisés, manda esse povo aí se afogar nesse rio aí.
Ó Deus, mas se o Senhor não fizer o milagre, se olha Moisés, eu mandei você falar para o povo passar. Quando a determinação de Deus foi obedecida, o mar se abriu. Aquilo que era impossível se tornou possível. O que é impossível para você, para Deus, é bem fácil. Basta uma palavra dele e os montes se removerão. Para ele, coisa simples. Ele pode fazer as coisas daquilo que não existe, sabe por quê? Ele é Deus. E Deus jamais irá deixar ser coagido por aquilo que eu quero. Agora, eu me submeto aos desígnios e à vontade dEle. Quando eu alegro o coração de Deus, quando eu creio nele, quando Ele se torna o Deus da minha vida, o Deus da minha totalidade, Ele vai ter prazer em me abençoar. O céu se abre para mim, o céu se abre para você. Pessoas que não creram, são pessoas desconfiadas, e não vão entrar, não vão embarcar no Evangelho de Cristo, porque querem provas antecipadas. Eu estou dizendo baseado nesse texto aqui, porque nós podemos provar Deus. Gideão provou Deus, porque Deus permitiu, mas agora é Jesus falando com o seu discípulo. Tomé, para ser incrédulo, as pessoas falaram para você, Tomé, que me viram, creram, e você andou comigo, e agora você precisa tocar, então toca aqui, sou eu mesmo. O grande avivamento, querido, não vai vir pelo ver, o grande avivamento virá pelo crer que o avivamento virá. O milagre do Senhor virá sobre a sua vida, não é para você simplesmente ver o milagre, é você crer no Deus que faz o milagre, isso vai acontecer na sua vida. Primeiro, eu creio, Deus vai fazer, eu creio, Deus vai realizar, eu não estou vendo, a fé, ela é isso, eu não estou vendo, mas eu creio que Deus está fazendo, eu não estou sentindo, mas Deus está fazendo. Tudo está dizendo o contrário, mas o meu coração diz assim, Deus está trabalhando ao meu favor, e vai acontecer. Creia nisso, irá acontecer, porque Deus ele é fiel para cumprir. Essas pessoas não vão entrar pela porta do Evangelho. Pessoas que querem justificativas, não vão experimentar. Pessoas que demandam em primeiro ver, vão ficar de fora da realidade de Deus. Pessoas pediram sinais a Jesus, e Jesus não deu nenhum sinal. Muitas vezes, querido, o milagre de Deus está na minha mão e na sua mão. Repita comigo. Muitas vezes, o milagre de Deus, eles estão nas minhas mãos. Lembra da multiplicação dos pães? A multidão estava lá, e Jesus olhou para os discípulos, dei vocês mesmo o alimento para a multidão. Mas o que nós temos aqui? 5 pães e 2 peixinhos. Não tem como. Jesus falou para os discípulos, manda o povo sentar em grupos, e pega lá os 5 pães e 2 peixinhos, a Bíblia diz que Deus deu para quem? Para os discípulos. Ele orou ao Senhor, e quando ele orou a Deus, quando Jesus ora a Deus, acontece o milagre? Não. O milagre só acontece quando eles repartem o pão. Isso é crer. E quando eles creram, o milagre aconteceu. Através de 5 pães e 2 peixinhos, mais de 5.000 pessoas se alimentaram. E a Bíblia diz que ainda sobraram o quê? 12 cestos cheios. Isso era para mostrar para os discípulos, está vendo? É para vocês crerem. Vocês não precisam ver, vocês precisam crer. O milagre de Deus vai acontecer na minha vida, na sua vida, quando nós começarmos o quê?
a crer em Deus, a submeter aos desígnios e à vontade de Deus. Vai fazer alguma coisa, Senhor, me oriente. Senhor, prepara o caminho para mim. Senhor, faça isso. Deus vai se alegrar tanto que Ele vai abrir para você, e você vai entrar e vai sair lá na frente, como Miriam cantou o hino da vitória. E eles olharam para trás e viram os adversários perecidos dentro do mar, porque creram. Se crer, verás a glória de Deus. É trazer à existência aquilo que não existe. Ainda não existe, mas eu creio que Deus está preparando todas as coisas. Ele está preparando para mim e para você. Agora eu preciso tomar posse disso, colocar no meu coração e viver em conformidade com a palavra do Senhor. Ele disse para mim e para você nesta tarde: não vos deixarei órfãos, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador para que esteja com vocês todos os dias. Todos os dias o Espírito Santo está com você. Talvez você queira assim, mas eu não estou sentindo nenhum frescor dentro de mim. O Espírito Santo, Ele habita em você, e o que faz de você um vencedor, e muito mais do que vencedor. As batalhas, as lutas, elas existem, tanto no mundo psíquico, como também no mundo físico. Mas aonde está a nossa vitória? A nossa vitória está, eu creio no Senhor Jesus. A vitória, ela já veio para mim. Agora, no tempo de Deus, irá se concretizar. Repita comigo: eu creio. Os meus planos, os meus projetos, eu coloco nas mãos do Senhor. Aquilo que eu não estou vendo, no tempo de Deus, irá acontecer. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, agradeça ao Senhor. O que a religião oferece vem ao oposto o que o Evangelho propõe. O Evangelho de Cristo, o Evangelho cristocêntrico diz: creia em Deus, que é Espírito e em verdade. Vem a religião e diz o contrário: é preciso ver para crer. Se eu não ver, não tocar, nós precisamos mudar esse princípio e colocar: eu creio, eu creio, eu creio em Deus. Eu creio que Deus está trabalhando ao meu favor. Ore ao Senhor, feche os seus olhos, se coloque em pé, por favor. Quantas justificativas nós damos a Deus. Senhor, eu preciso ver. Deus vai dizer para você: creia primeiro. A base da fé está no crer. Porque se eu quero ver primeiro, essa fé, ela é baseada, uma fé no tocar, uma fé baseada no sentir. Mas nós não vivemos de emoções, nós vivemos pela fé no unigênito Filho de Deus. Ele disse que ama você. Ah, pastor, eu não estou sentindo esse amor. Creia, creia, creia que Deus tem poder para mudar a sua vida. Seja você um co-participante. Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Agora você precisa se posicionar e tomar posse disso. Não, eu creio, Senhor. Talvez você diga assim: se o Senhor não tivesse vindo atrasado, não teria isso acontecido.
Mas se Jesus disse para você que Ele vai fazer, Ele vai fazer. É o tempo dEle, é o momento dEle. Agora você precisa se agarrar nessas promessas. As promessas do Senhor se tornarão realidade para aqueles que creem. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Ele não diz assim: eu preciso ver as minhas forças. Não, os que esperam no Senhor, os que creem no Senhor, terão as suas forças renovadas. E nessa tarde Deus quer renovar a sua fé. Deus quer renovar a palavra dEle no seu coração. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a sua sorte. Mas você está dizendo: mas não vai acontecer na minha vida. E se você ficar o tempo todo dizendo, não irá acontecer, porque você vai parar para ver. Mas quando você correr e entrar, você vai ver um milagre. Ele ressuscitou. E aquele que ressuscitou está aqui entre nós. Você quer viver o cristianismo baseado no tocar? Jesus está dizendo para você nessa tarde: não é tocar, é crer. E se você crer, você vai ver aquilo que você quer ver. O milagre se tornará real para você quando você começa a crer. E se você crer, você vai andar sobre as águas, porque Deus prometeu para você. Deus prometeu para você que vai estar com você todos os dias. Ele vai fazer porque Ele é fiel. E se você for fiel a Deus, você entra em conformidade com os desígnios dEle, com a vontade dEle. E a vontade dEle se realizará na sua vida. O seu casamento será um casamento melhor. A sua família será uma família melhor. A sua vida será uma vida melhor. Deus te abençoará aonde você está, no seu trabalho. E tudo aquilo que você tocar as suas mãos, você será próspero, porque Ele prometeu. Mas é necessário você trazer essa realidade para a sua vida. Aleluia. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Quero trazer a realidade. Estás aqui. Ele está aqui. Tocando os corações. Ele te chama, meu irmão, minha irmã. A partir de hoje, para você viver um evangelho no crer. Porque se você crer, você vai ver. Mas se vocês tão somente ficar, não, eu preciso ver, você não vai desfrutar. Tomé teve a oportunidade de tocar em Jesus. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está transformando histórias. Aí você crê. Deus está transformando a minha família. Eu estou crendo. Deus está abrindo porta de emprego para você, creia. Ele é Deus de promessa, querido. Esse Deus da Bíblia precisa sair da Bíblia e entrar dentro de nós. Entrar dentro da minha casa, entrar dentro da sua casa. Se não existe caminho, Ele vai fazer caminho. Aleluia. Esse Deus que nós cremos. Esse Deus que nós precisamos crer. Meu irmão, minha irmã, Ele está fazendo a sua vida. Ele está fazendo a sua casa. Ele está trabalhando a seu favor. Os seus projetos, coloque nas mãos do Senhor.
Diga para Ele: Senhor, aqui está o meu projeto, aqui está o projeto da minha vida, está nas tuas mãos. O que precisa mudar, Senhor, muda, porque eu quero andar em conformidade com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Entrega agora, entrega para Deus, entrega os seus projetos, entrega a sua família, entrega os seus negócios, entrega a sua saúde, confia no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Isso é fé, certeza, convicção. Aleluia. Coloca a sua família, coloca a sua vida, coloque tudo aquilo que concerne a você. O Senhor diz: eu entrego. Como diz aquela canção, tudo entregarei. O que você precisa entregar a Deus, para Deus, nesse dia, nessa tarde? O que você precisa entregar? Se você quer entregar a Deus, talvez você tenha vivido o seu evangelho baseado no crer. E você é chocado pela palavra do Senhor quando diz que você precisa crer. Se você precisa de oração, necessita de oração, você que quer receber de Deus um milagre que você não está vendo, e você precisa de força, de motivação para crer, sai do seu lugar. Nós queremos orar por você e por você. Você vai colocar os seus projetos, você vai colocar os seus sonhos na mão do Senhor. Senhor, eu estou entregando o meu projeto, eu estou entregando a minha vida, eu estou entregando a minha vida aqui. Se você quiser fazer isso, vem aqui à frente, nós vamos orar por você e por você. É uma entrega absoluta que você está fazendo. Senhor, eu estou batalhando com as minhas forças, só que agora eu vou mudar, eu vou crer e depois eu vou ver. Se você quer, vem aqui à frente. É esse Deus que nós cremos. Essa é certeza, convicção. Deus é o Deus conosco, é o Deus Emanuel, o Deus que toma você e diga: meu filho, minha filha, não temas, eu sei o que você está passando, eu sei o que você necessita. Se você crer, os céus se abrirão sobre a sua vida e dos céus descerão chuva. Vai no nome do Senhor Jesus. A tua palavra é fiel e verdadeira, mas ela se torna realmente uma realidade quando nós nos apossamos dela, quando nós jogamos para o nosso coração, e quando ela fica no nosso coração, quando nós cremos fielmente na tua palavra, o milagre acontece nas nossas vidas. Ó Deus, que seja uma realidade na vida dos teus filhos, das tuas filhas. O Senhor sabe o que eles necessitam, o que eles precisam, e nós confiamos as tuas vidas a Ti. Confiamos tudo a Ti, as nossas vidas, os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos segredos, colocamos nas tuas mãos e cremos na intervenção dos céus sobre as nossas vidas. Cumpra-se, Senhor, a tua palavra, que é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas, na vida dos teus filhos, na vida da tua igreja, naqueles que estão aqui e aqueles que estão em casa, que se torne uma realidade pela fé que nós temos no Senhor, para o louvor e para a glória do teu próprio nome. Aleluia, Jesus. Luz na escuridão. Esse é quem tu és. Aleluia.
caminho no deserto, luz na escuridão. Aleluia. Obrigado, Pai. A nossa fé, ela está baseada nas verdades da Tua palavra. Não a nós, mas o Teu nome da glória. Repita comigo: pela fé, eu tomo posse das verdades de Deus para a minha vida. E Jesus disse para mim e para você: seja conforme a tua fé. Fé em Deus. Se crer, verás a glória do Senhor. Tome seu lugar, se assente. Quero dar aqui rapidamente os nossos avisos. Nós teremos o nosso próximo culto às 19h30. E os nossos avisos nessa semana: quarta-feira, às 15 horas, Rede de Mulheres. Sexta-feira, nós teremos o nosso culto de marcha de oração e de aliança. E nesse próximo final de semana acontece o encontro das mulheres. Amém, queridos? Curva sua cabeça mais uma vez, agradeça a Deus. A palavra do Senhor foi lançada sobre você. Agora você opta em segurar essa palavra, guardá-la no seu coração, crer nela e viver em conformidade com aquilo que você ouviu. Pai, muito obrigado por esse tempo tão gostoso na Tua presença. Na Tua presença, esses tempos se tornam tempos deliciosos. Obrigado pela Tua palavra que traz para nós refrigério, a Tua palavra que nos exorta para que possamos viver na dependência do Senhor e do Teu Espírito. Obrigado, Pai, porque temos uma semana pela frente e nós somos sabedores que a nossa vitória, ela já foi conquistada na cruz do Calvário e que ela venha se tornar uma realidade nas nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma ótima semana para você, para a sua casa e para a sua família. Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.